ela disse, como devo te chamar? Pastor, apóstolo, reverendo, bispo? Eu falei, irmã, me chama de Rodrigo, tá tudo certo, olha, Rodrigo, servo do Senhor Jesus Cristo. Assim eu falei para ela, já estava sorrindo neste momento, porque a situação realmente era muito engraçada. Mas por que eu digo isso? Irmãos, porque a autoridade não está no título que nós carregamos. Olá, irmãos, eu gostaria de ler um texto com você que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, que diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Irmãos, Jesus ele tem fome e ele olha, vê de longe uma figueira bonita com folhas. E isso chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque não era tempo de figos, mas havia folhas, e o Senhor vai ali conferir e realmente ele não encontra fruto nenhum e só encontra a sua folhagem. E o interessante é que primeiro o fruto é formado e depois nascem as folhas. Essa história, na verdade, nos mostra que a figueira mostrava algo que não condizia com a sua estação. Havia uma beleza externa, havia uma boa aparência, porém não haviam frutos. Essa figueira representava Israel nos dias de Jesus. Ou seja, havia uma forma externa de santidade que não condizia com a realidade dos corações. Todos nós podemos ser tentados a querer mostrar algo que na verdade não somos. Querer mostrar algo que na verdade não temos. E esses dias eu lembrei de uma situação um pouco engraçada, de uma senhora que me ligou. Ela pegou meu telefone com a secretaria da igreja e me ligou dizendo assim: Olá, eu sou a fulana de Jesus, uma bênção. Irmãos, a princípio eu achei que era um trote, mas depois eu fui vendo que a conversa era séria. E ela tinha um slogan no nome e eu não tinha percebido que era um nome artístico. E ela disse: eu sou uma bênção. Então, na hora eu lembrei de Provérbios 27, versículo 2, né? Que me veio esse texto na hora ao coração, que diz assim: olha, que seja o outro que te louve e não a tua boca. Na hora veio esse texto do meu coração e eu percebi que o Senhor ele estava querendo falar comigo através dela. E estava querendo também falar com ela através da minha vida. Então eu fui dando continuidade na conversa. Porque, irmãos, eu entendo que ser uma bênção, eu decido ser uma bênção. O Senhor ele disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Por quê? Primeiramente, eu preciso ser bênção na minha casa. E depois, bênção no ministério. E assim eu entendo. E ela disse: como devo te chamar? Pastor, apóstolo, reverendo, bispo? Eu falei: irmã, me chama de Rodrigo, tá tudo certo, olha, Rodrigo, servo do Senhor Jesus Cristo. Assim eu falei para ela, já estava sorrindo neste momento, porque a situação realmente era muito engraçada. Mas por que eu digo isso? Porque a autoridade não está no título que nós carregamos. Porque a autoridade está em quem está com o autor da vida. Quem está com o autor da vida tem autoridade. Ou seja, a autoridade está relacionada como o mundo espiritual nos vê. Como anjos e demônios nos veem. Definitivamente a nossa autoridade ou a nossa identidade, ela não pode estar baseada nos títulos. O título ele não me protege, o título ele não vai te proteger, o título não me qualifica, o título não vai qualificar você. Então ela continua a conversa dizendo: olha, eu gostaria de ir louvar aí na sua igreja. E eu falei: olha, pode vir, sem problemas, vamos adorar a Deus juntos. Mas eu não tinha percebido que na verdade ela queria era o púlpito, ela queria ministrar ali com a igreja. E eu falei: olha, irmã, eu não te conheço, você não me conhece, seria interessante nós primeiro nos
primeiro nos conhecermos, né, para que eu possa saber quem é você, quem é a sua família, né, para ver se o seu marido ele te abençoa para tal ação, se os seus filhos, se a tua casa celebra você, né? E, irmãos, quando eu disse isso, né, a fulana de Jesus, que era uma bênção, já não era tão bênção assim. Sabe, irmãos? Porque a conversa virou de uma certa maneira que ela começou a me atacar dizendo: então você é daqueles que não dão oportunidade para as pessoas, você é daqueles que não ajuda. E começou a falar algumas coisas para mim muito, eu digo hoje, engraçadas, mas na época foi um pouco, né, pesado. E eu olhei aquela situação, achei muito estranho, porque eu disse assim: olha, irmã, nós temos um grupo de louvor, nós temos irmãos que pagam um preço, que caminham aqui em aliança, que estão dando a sua vida pelo ministério. Eu falei: eu já tenho uma equipe, eu não estou precisando agora que a senhora venha ministrar no ministério. Irmãos, ela não conseguiu entender o que eu estava dizendo. E quando eu toquei na questão de família, quando eu toquei na questão de que eu não conhecia, ela partiu para cima. Então, o que eu entendo, o que o Senhor ministrou no meu coração aqui, né? Porque eu percebia que o Senhor estava querendo falar comigo. O orgulho, ele bloqueia o acesso à bênção. Quantos lembram de Naamã? Irmãos, aquele general poderoso, cheio de medalhas, cheio de condecorações, tinha uma farda bonita, tinha uma postura muito bonita. Por fora ele era um homem muito bom, muito poderoso, mas dentro dele ele era um homem que estava leproso. Ele era um homem muito poderoso, mas era leproso. O orgulho de Naamã quase que impediu ele de ser curado. Eu entendo que o orgulho, irmãos, ele rouba, sabe, todos os acessos, sabe, à bênção de Deus. Sabe, o nosso orgulho, ele bloqueia. Muitas vezes há um favor de Deus para nossas vidas, há a bênção do Senhor querendo tocar a nossa casa, mas muitas vezes o nosso orgulho, e muitas vezes o nosso orgulho ele vem para fora quando somos atacados. Sabe, quando somos atacados, acabamos atacando, e foi isso que eu percebi na conversa. De repente ela se sentiu atacada e ela começou a atacar como se eu fosse uma pessoa errada. Às vezes nós podemos ser tentados a querer mostrar algo que na verdade não somos. Irmãos, e nós não precisamos disso. Sabe o que eu tenho aprendido? Que a verdadeira espiritualidade de uma pessoa é a sua humanidade. O Espírito Santo não vem sobre a minha vida porque eu sou bom. Ele vem porque eu sou ruim, porque eu preciso de ajuda. Irmãos, nós precisamos tirar a nossa máscara, precisamos tirar essa roupagem de que somos muito bons, de que nós precisamos entender que nós não somos tão bons assim. Esse lugar de quebrantamento, isso faz com que nós atraiamos, sabe, a cura do Senhor, o toque do Senhor. O Senhor ele não está procurando pessoas perfeitas, mas o Senhor está procurando pessoas quebrantadas. Que nós possamos nesses dias tirar a nossa farda bonita, que nós possamos deixar de lado, sabe, todas as nossas medalhas, todos os nossos títulos, e que nós possamos entrar num lugar em Deus de quebrantamento, porque é esses que o Senhor está procurando. Sabe, se tiver que mergulhar no Jordão, assim como Naamã fez, que nós possamos nos mergulhar, nos quebrantar. Mas, irmãos, não vamos tentar ser aquilo que nós não somos. E eu tenho entendido que para cada estação das nossas vidas existe uma provisão específica. Se eu não estou dando fruto, se eu estou seco, se eu estou quase morrendo, então talvez seja tempo de nós sermos adubados. Sabe, se não está bonito para cima da terra, talvez é tempo de nós engrossarmos nossas raízes para baixo da terra. Ou seja, engrossar a raiz é aquilo que não dá ibope, é aquilo que ninguém aplaude, mas sabe, irmãos, é a raiz, agarrado à rocha que é Cristo, que vai te segurar na hora de uma tempestade. E a palavra humildade está ligado a humus do adubo. Ou seja, deixa o Senhor então colocar a sua humildade em nós. Talvez precisamos de humildade para poder avançar nesses dias, para poder aprender mais do Senhor, para podermos descer ao Jordão. Antes de entrar em Canaã, era necessário passar pelo Jordão. Irmão, Jordão significa aquele que desce. Ou seja, aquele que passa por um lugar de quebrantamento, de humilhação.
Naamã, ele precisou, irmãos, mergulhar 7 vezes. Aqui fala de um processo. Ou seja, irmãos, talvez seja preciso passar por um processo de humilhação para que sejamos curados, para que a nossa lepra, para que sejamos purificados de nossa lepra. Para cada estação de nossa vida, seja ela boa ou ruim, existe uma provisão específica de Deus. Se é tempo de sermos adubados, então deixe o Senhor nos adubar. Que nós possamos manter um coração grato mesmo em tempos difíceis. Que nós continuemos sendo gratos mesmo em tempos difíceis. Por quê, irmãos? Porque a gratidão é a essência da adoração. E eu quero terminar lendo para você algo que o Senhor me disse a respeito desta história, de Marcos capítulo 11. É melhor ser uma figueira que está sem folhas e frutos, porém viva, do que uma figueira que deseja mostrar algo que não tem e que logo estará seca. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nos humilhar diante do Senhor e nós possamos avançar, lembrando sempre que o Senhor ama a tua vida, o Senhor ama a sua casa, e o Senhor confia em você, o Senhor confia naquilo que você carrega, mas nós não precisamos mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Seja você diante de Deus, seja transparente, seja sincero diante de Deus, porque é assim que o Senhor vai te usar, é assim que o Senhor vai manifestar a sua glória através da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.